Galera do nono ano, tranquilidade, pessoal? Bom, galera, meu nome é Leonardo, sou professor de História da Escola Municipal Roberto Simonsen, da 8ª CRE. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre esse material de complementação escolar que vai do dia 25 ao dia 30 de maio, certo? Quem vem fazendo os cadernos anteriores reparou que esse caderno veio menor. Por que veio menor? Esse caderno tem apenas duas disciplinas, que é matemática e história, certo? Então, a parte de história, ela aborda 3 assuntos. Quais são esses assuntos abordados nesse caderno? Primeiro assunto, Primeira Guerra Mundial. Segundo assunto, Revolução Russa. E o terceiro assunto, que foi repetido na semana passada, é a Era Vargas, beleza? Então, galera, o material ele começa apresentando alguns textos sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito que foi de 1914 até 1918 foi um dos maiores conflitos militares da nossa história, certo? E o que o texto vem, na página 5 vem colocando pra gente, são 2 textos diferentes. O primeiro fala sobre a opinião do historiador Eric Hobsbawm, que vai falar sobre o breve século XX. Ele vai dizer que esse breve século XX, ele começa com a Primeira Guerra. Isso porque a Primeira Guerra foi um dos fatos que marcou decisivamente esse século XX, certo? E no segundo texto, a gente tem ali um texto falando sobre o uso da tecnologia para fins militares, certo? Seguindo adiante, a gente chega aí na página 10. Página 10 não, perdão, na página 8. A página 8 é onde se encontra o primeiro exercício sobre a Primeira Guerra, certo? O texto, ou melhor, os textos que vêm anteriores a essa questão, nenhum deles serve como base para responder essa questão. É complicado, achei também estranho. E aí o texto fala sobre o seguinte, o estopim para a Primeira Guerra Mundial. O que é o estopim? É o fato que deu, né, o marco inicial. É o pontapé de uma partida de futebol, por exemplo. Então o estopim é aquilo que desencadeou a guerra, certo? O estopim para essa guerra foi quando o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, ele foi assassinado por Gravilo Príncipe. Esse Gravilo Príncipe, né, um jovem da Sérvia, ele cometeu o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, certo? Vale lembrar que esse jovem, à época, o Gravilo Príncipe, ele era da Sérvia, e que a Sérvia ela era dominada pela Áustria-Hungria. Então, esse episódio, ele colocou a rivalidade, toda a rivalidade entre as potências que giravam em torno da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, a rivalidade entre esses países afloraram. Então, à medida que a Sérvia entrou em choque com a Áustria-Hungria, os países aliados dos blocos da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, eles também demonstraram a sua rivalidade ao ponto de chegarem à guerra, certo? Então, essa explicação é fundamental para você resolver o exercício da página 8, tá ok? Galera, dando continuidade aos nossos estudos, o segundo tema analisado, o segundo tema proposto ali no nosso material de complementação escolar é a Revolução Russa de 1917. Essa revolução, ela entrou como marco da história, por quê? Porque ela impôs uma dura derrota ao modo de produção capitalista, que era até então o modo de produção hegemônico, único praticamente, ao longo de muitos e muitos anos, certo? Então, quando a Rússia, em 1917, ela passou pela revolução de caráter socialista e comunista, a Rússia, ela impôs uma derrota ao modo de produção capitalista, implantando naquele estado, naquele país, uma nova forma de governo, certo? Na página 9, nós temos aí 2 textos falando sobre 2 opiniões contrárias. Como assim? O texto, ele fala sobre duas formas de pensamento, 2 estilos de filosofia diferentes que eram contrários ao modo de produção capitalista. Quais são esses pensamentos filosóficos?
o comunismo. Segundo, o anarquismo. Tá legal? Então, no exercício da página 9, exercício número 2, tá pedindo para a gente diferenciar qual é a concepção de Estado de acordo com o comunismo e qual é a ideia de Estado de acordo com o anarquismo. Bom, de acordo com o texto, a gente pode dizer que para os comunistas, o Estado ele tem que ser controlado pelos trabalhadores, chamados aí então de proletários, seja eles urbanos ou rurais, certo? É o que a gente chama de ditadura do proletariado. Já para os anarquistas, eles defendiam a abolição do Estado enquanto forma de organização política. Veja bem, isso não significa associar o anarquismo como bagunça, certo? Porque os anarquistas, de um modo geral, eles eram críticos, assim também como eram críticos o comunismo era crítico ao sistema capitalista, certo? Anarquismo e comunismo criticavam o capitalismo. Porém, o anarquismo ele vai além. Por quê? O comunismo ele presume que o Estado seja controlado pelo trabalhador. Já o anarquismo ele prega o fim do Estado enquanto organização política, certo? E na terceira questão, nós temos aí o seguinte, quais eram os objetivos dos comunistas? Os objetivos dos comunistas era de instalar a chamada ditadura do proletariado, ou seja, tomar o poder do Estado, tomar o controle do Estado através de uma revolução de caráter vindo dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores unidos, eles tomariam o poder. Tá legal? E uma vez no controle do poder, eles elaborariam as leis, eles elaborariam as regras. Tá certo? Então, galera, terceiro e último tópico desse nosso material vai falar sobre um dos documentos mais importantes para a classe trabalhadora brasileira, que é um documento de 1943, criado no governo ditatorial do presidente Getúlio Vargas. Esse documento ficou conhecido como Consolidação das Leis Trabalhistas. E o que esse documento representa? Nesse documento, nós temos vários direitos que a classe trabalhadora do Brasil possui. Então, os direitos como férias, direitos como descanso semanal remunerado, direitos como a licença maternidade, entre tantos outros direitos que nós temos, esses direitos estão anotados na Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? Infelizmente, governos atuais vieram impondo duras derrotas para a classe trabalhadora, retirando ou atenuando muito desses direitos em favor dos patrões. Mas esse documento é uma questão que vem aqui na página 10, a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte, o que são as leis trabalhistas? O que são as leis trabalhistas? Essa CLT, como eu já falei anteriormente, é um conjunto de leis que regulamenta as relações de trabalho no nosso país, certo? E a última questão, que é a questão 5, vai falar sobre a posição do presidente, a posição do Getúlio Vargas diante dos conflitos de classe, diante dos conflitos entre patrões e funcionários, ou seja, proletários e os proprietários das fábricas, os burgueses, enfim. Então, nessa relação patrões e operários, o Getúlio Vargas, como o texto destaca pra gente, ele assumia um papel de conciliador. Ele tentava fazer a mediação dos conflitos. Vale lembrar que o Vargas ele tentou a todo custo deter o desenvolvimento dos sindicatos. Enfim, então, nessa quinta questão, a gente pode destacar o papel de conciliador ou mediador dos conflitos entre operários e a classe patronal. Tá legal? Galera, espero que com esse vídeo eu tenha ajudado vocês a fazer essas questões. Insisto, compartilhe esse vídeo com os colegas que estão fazendo essas questões, que estão estudando durante essa quarentena. E lembre-se, galera, se puder, vamos ficar em casa, vamos se cuidar e cuidar dos nossos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!